Era uma quinta-feira sedenta em janeiro, o tipo de noite feita para risadas, música alta e esquecer os problemas. Savannah Spurlock sai com a promessa de voltar pela manhã, faz uma chamada de vídeo sorrindo para a mãe na madrugada, garantindo que estava segura e acompanhada de amigos. Mas quando o sol nasce, o silêncio é ensurdecedor. O telefone está desligado, as redes sociais mudas. O que se seguiu não foi apenas um desaparecimento, mas um quebra-cabeça agonizante que durou 6 meses. Uma investigação que mergulhou na psique de estranhos encontrados em um bar, analisou cada pixel de imagens de segurança e desenterrou segredos perturbadores escondidos em diários e históricos de busca na internet. Savannah Spurlock nasceu no dia 5 de fevereiro de 1996, na cidade de Richmond, Kentucky. Desde muito jovem, ela foi descrita por aqueles que a conheciam como uma pessoa extremamente feliz e cheia de energia, alguém que adorava brincar com amigos e familiares. Sua infância foi marcada por festas de aniversário na pista de patinação local e uma paixão intensa pela dança, o que a levou a integrar a equipe de dança tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Savannah era o tipo de garota que se dava bem com todos e cultivava muitas amizades, mantendo um vínculo muito próximo com sua irmã mais nova, Stephanie, a quem ela adorava carregar no colo. Após se formar no ensino médio em 2014, ela seguiu para a Eastern Kentucky University, onde se destacou como uma estudante excelente em seu primeiro ano. No entanto, a trajetória de Savannah mudou quando ela se tornou mãe. Aos 22 anos, ela já tinha 4 filhos. Seu primeiro filho, Noah, nasceu quando ela ainda estava na faculdade, e embora fosse jovem, ela abraçou a maternidade com amor evidente. Eventualmente, ela teve um segundo filho, Jace, com seu namorado, Shaq Smith, o que a levou a deixar temporariamente os estudos. O ano de 2018 provou ser particularmente desafiador e turbulento para ela. Em 1º de dezembro daquele ano, Savannah deu à luz gêmeos, Zane e Zuri, seus terceiro e quarto filhos. Apenas algumas semanas após o nascimento dos gêmeos, a vida de Savannah enfrentou complicações severas. Houve um incidente não especificado no hospital que resultou nos recém-nascidos indo para casa sob os cuidados do pai, Shaq, e não de Savannah. Além disso, ela havia sido presa por dirigir sob influência de álcool apenas 2 semanas após o parto, com uma audiência no tribunal agendada para o dia 7 de janeiro. Nesse período, Savannah estava morando com sua mãe, Ellen, após um desentendimento com seu pai, Cecil. Cecil sentia que a filha não estava totalmente dedicada à maternidade devido ao seu interesse em sair para bares e festas e decidiu aplicar um amor duro, cortando qualquer suporte financeiro que oferecia a ela. Ellen, por outro lado, tentava apoiar a filha, ajudando a cuidar das crianças mais velhas e permitindo que Savannah tivesse momentos de respiro. Foi nesse contexto de estresse e busca por alívio que a noite de quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2019, começou. Savannah pediu o carro da mãe emprestado, dizendo que iria apenas pegar comida e encontrar alguns amigos, prometendo que não demoraria a voltar. Savannah encontrou-se com 2 amigos, Jocelyn Hutch e Dion Johnson, e juntos decidiram aproveitar a noite. Eles começaram a noite na casa de um amigo por volta das 10 horas da noite, onde Savannah deixou alguns pertences pessoais no carro e levou consigo apenas uma pequena bolsa clutch com sua identidade e dinheiro. Por volta de 1h30 da madrugada, o grupo dirigiu-se ao centro da cidade, escolhendo um local conhecido como The Other Bar, em Lexington, Kentucky, após desistirem de outro estabelecimento devido ao alto valor da entrada. Dentro do bar, o clima entre os amigos azedou. Savannah e Jocelyn envolveram-se em uma discussão que chamou a atenção dos seguranças, que as advertiram para se acalmarem ou teriam que sair. Consequentemente, o grupo de amigos se desfez. Dion precisava ir embora, pois tinha um compromisso no tribunal na manhã seguinte,
e Jocelyn conseguiu outra carona para casa, deixando Savannah sozinha no bar. Foi nesse momento de vulnerabilidade que ela começou a interagir com 3 homens estranhos, David Sparks, Brandon e Isaiah. Esses homens trabalhavam juntos no turno da noite e haviam ido ao bar para relaxar após uma semana de trabalho, bebendo uísque com Coca-Cola. Quando o bar anunciou a última chamada, por volta das 2h30 da madrugada, o novo grupo decidiu não encerrar a noite ali. Como nenhum dos homens tinha um local adequado em Lexington, eles decidiram ir para a casa de David, localizada na cidade de Lancaster, no condado de Garrard, uma viagem de cerca de 40 milhas de distância ou aproximadamente 64 quilômetros. Imagens de câmeras de segurança de uma garagem próxima capturaram os últimos movimentos conhecidos de Savannah em público. As filmagens mostram a jovem caminhando em direção aos veículos com os homens. A logística do transporte foi dividida. Savannah entrou em um carro com Brandon e Isaiah, enquanto David Sparks dirigiu sozinho em sua picape Chevrolet S10 preta, seguindo uma rota diferente para o mesmo destino. Enquanto viajavam pela estrada escura em direção a Lancaster, a mãe de Savannah, Ellen, acordou em casa e percebeu que a filha ainda não havia retornado. Preocupada, Ellen ligou para o celular de Savannah. Eram entre 2h45 e 3h da madrugada, quando Savannah atendeu a uma chamada de vídeo pelo FaceTime. Na tela do celular, Ellen pôde ver sua filha sentada no banco do passageiro de um veículo em movimento. Savannah estava visivelmente intoxicada, sob forte influência de álcool, mas insistiu repetidamente que estava bem. Ela disse à mãe que estava com amigos em Lexington e prometeu que estaria em casa pela manhã. Ao fundo, Ellen ouvia gritaria e sons de festividade, indicando que o grupo estava animado, e notou um homem dirigindo, embora não pudesse identificá-lo. A chamada foi breve. Assim que desligaram, o telefone de Savannah foi colocado em modo avião ou desligado, cortando a comunicação. A manhã de sexta-feira, 4 de janeiro, chegou, mas Savannah não. Ellen tentou ligar para a filha novamente, mas às 8h30 da manhã, o telefone ia direto para a caixa postal. O pânico começou a se instalar. Ellen ligou para a amiga Sabrina e outros conhecidos, mas ninguém sabia do paradeiro de Savannah. Mais tarde naquele dia, o carro de Ellen, que Savannah havia pegado emprestado, foi encontrado abandonado em Lexington, no mesmo local onde havia sido estacionado na noite anterior. Inicialmente, Ellen chegou a reportar o veículo como roubado, mas depois cancelou o alerta ao recuperá-lo, na esperança de que a filha aparecesse. Desesperada, a família procurou a polícia para registrar o desaparecimento, sentindo que algo terrível havia acontecido. No entanto, enfrentaram uma barreira frustrante. As autoridades policiais informaram a família que deveriam esperar 24 horas antes de registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. A justificativa dada foi que Savannah era uma adulta e tinha o direito de sair e não dar notícias se assim desejasse, ignorando os apelos da mãe de que aquele comportamento era completamente atípico para ela. Essa falha inicial e a burocracia atrasaram o início oficial das buscas, deixando a família em um estado de angústia absoluta enquanto as horas cruciais passavam sem qualquer sinal da jovem mãe de 4 filhos. Com a investigação oficial finalmente em andamento, após o atraso inicial burocrático, o Departamento de Polícia de Richmond agiu rapidamente para recuperar o tempo perdido. A primeira grande pista surgiu através de um trabalho meticuloso de coleta de dados visuais. Os investigadores conseguiram obter acesso às gravações das câmeras de vigilância do estabelecimento The Other Bar e de uma garagem de estacionamento próxima, locais onde Savannah Spurlock havia sido vista pela última vez na companhia dos 3 homens. A análise dessas imagens foi crucial, pois permitiu isolar não apenas os rostos das últimas pessoas a interagirem com a jovem mãe, mas também o veículo utilizado por um deles na saída, uma picape Chevrolet S10 preta. Munidos dessas evidências visuais, as autoridades emitiram um alerta.
Não demorou muito para que a polícia do condado de Garrar avistasse o veículo suspeito trafegando pela rodovia 52. O oficial Evan Preston realizou a abordagem tática, parando a picape. O motorista foi identificado como David Sparks. Curiosamente, ao ser abordado, David manteve uma postura cooperativa, alegando aos oficiais que, naquele exato momento, estava a caminho da delegacia para prestar um depoimento voluntário, pois sabia que a polícia estava à procura do veículo. Ele foi então escoltado até Richmond, onde os 3 homens vistos nas filmagens, David Sparks, Brandon Lewis e Isaiah, foram interrogados separadamente para que suas versões dos fatos pudessem ser comparadas. Durante os interrogatórios iniciais, as histórias contadas pelos 3 homens apresentavam uma consistência notável, o que, a princípio, dificultou a identificação imediata de contradições óbvias. Todos confirmaram que saíram do bar juntos e dirigiram cerca de 40 minutos até a casa de David, localizada em Lancaster, para continuar bebendo e ouvindo música. Segundo os depoimentos, houve contato físico e interações de cunho sexual entre Savannah e os homens, mas todos insistiram que não houve relação sexual completa e que tudo teria sido consensual. A narrativa convergia para um ponto crítico na madrugada. Brandon e Isaiah decidiram ir embora porque precisavam trabalhar ou tinham outros compromissos na manhã seguinte. Eles deixaram a residência, deixando Savannah viva e sozinha na companhia de David Sparks. A versão apresentada por David Sparks para as horas seguintes tornou-se o foco central da investigação. Ele alegou aos detetives que, após a partida dos amigos, Savannah adormeceu em sua cama, sendo este o lugar mais confortável da casa, enquanto ele se acomodou em uma poltrona reclinável na sala. David afirmou que, por volta das 9h30 da manhã, foi acordado por Savannah, que perguntou qual era o endereço daquela casa, presumivelmente para solicitar uma carona ou transporte. Segundo ele, após fornecer a informação, voltou a dormir. Quando acordou novamente, perto das 11h30, a porta da casa estava destrancada e Savannah havia desaparecido, supostamente tendo ido embora a pé, sem deixar rastros. Apesar da consistência superficial nas linhas do tempo, o aprofundamento das investigações começou a revelar fissuras perturbadoras, focadas especificamente no comportamento de David. Brandon e Isaiah, embora fossem amigos de trabalho de David, relataram à polícia que ele possuía uma personalidade estranha e não ortodoxa. Em momentos de franqueza com os investigadores, eles admitiram um sentimento de culpa por terem deixado Savannah para trás. Um deles mencionou que David parecia ter intenções sexuais claras e que Savannah estava em um estado de embriaguez severa, chegando a vomitar antes que eles partissem. Um dos amigos chegou a questionar o outro na saída se deveriam mesmo deixá-la lá, mas acabaram optando por ir para casa. Além dos relatos dos amigos, a própria postura de David durante os interrogatórios causou uma má impressão imediata nos detetives experientes. Ele não demonstrava a preocupação ou a ansiedade esperada de alguém inocente envolvido em um caso de desaparecimento. Pelo contrário, David foi descrito como frio como pedra, oferecendo respostas curtas e demonstrando uma falta de empatia que fez com que os policiais sentissem, literalmente, os cabelos da nuca se arrepiarem. Essa intuição policial, somada às circunstâncias de ele ter sido a última pessoa a vê-la, motivou a emissão de mandados de busca para sua residência e para a fazenda de seus pais, onde ele também passava tempo. No entanto, as buscas iniciais realizadas em janeiro e fevereiro, que incluíram o uso de cães farejadores e a apreensão de seu carro, não resultaram na descoberta de evidências físicas conclusivas no terreno naquele momento. À medida que as semanas passavam, o cerco forense e circunstancial começou a se fechar, revelando detalhes macabros que contradiziam a narrativa de inocência de David. Ao examinarem a casa onde Savannah teria passado suas últimas horas, os investigadores notaram algo suspeito. O local parecia ter sido submetido a uma limpeza profissional e meticulosa. Havia um cheiro perceptível de produtos químicos, como água sanitária,
e as partes inferiores das paredes pareciam ter sido esfregadas recentemente. Em uma segunda busca mais detalhada, utilizando reagentes químicos especiais para a detecção de sangue oculto, a polícia encontrou respingos de sangue na porta do armário do quarto de David e em uma mochila. A análise laboratorial de DNA confirmou o pior temor de todos. O sangue pertencia a Savannah Spurlock. Outra descoberta alarmante foi um caderno encontrado na mesa de cabeceira de David. O conteúdo era um mergulho na mente de alguém profundamente perturbado. Em uma das páginas, David havia escrito frases que descreviam um vazio interior assustador. Eu simplesmente não me importo com nada. Não sinto amor verdadeiro por nada agora que sei o que realmente sou. O texto prosseguia com confissões ainda mais sombrias, onde ele questionava como poderia olhar sua mãe nos olhos e dizer que ela havia dado à luz um monstro, alguém que não se importaria em espremer o último suspiro de outro ser humano, ou cravar uma faca em seu peito e sorrir com isso. Quando confrontado com esses escritos, David alegou que eram anotações antigas, de cerca de 2 anos atrás, feitas durante um período de depressão, após uma rejeição amorosa, mas a polícia suspeitava fortemente que fossem reflexões recentes, possivelmente pós-crime. A atividade digital e telefônica de David também forneceu peças cruciais para o quebra-cabeça. Os investigadores descobriram que ele havia realizado buscas na internet utilizando termos como "mãe desaparecida de Richmond", demonstrando um interesse ativo no andamento das investigações. Além disso, em conversas no aplicativo Snapchat, ele reclamava com conhecidos sobre a pressão policial, alegando que as autoridades estavam no seu pé e tentando enquadrá-lo para criar a história do século, vitimizando-se diante da situação. Talvez uma das evidências circunstanciais mais condenatórias tenha sido o desaparecimento de um item doméstico simples. Os investigadores notaram, ao comparar fotos e depoimentos, que um tapete cinza retangular que ficava no quarto de David havia sumido. A análise dos registros telefônicos revelou que na manhã exata do desaparecimento de Savannah, logo após a hora em que ela supostamente teria ido embora, David enviou uma mensagem de texto para sua irmã, perguntando onde ela havia comprado aquele tapete específico. Descobrindo que era do Walmart, ele foi até a loja e comprou um tapete substituto idêntico para colocar no lugar do original antes que qualquer busca policial fosse realizada. Uma tentativa clara de ocultar algo que estava naquele tapete original. De janeiro a julho de 2019, um longo e doloroso período de incerteza se abateu sobre a família Spurlock e a comunidade local. A ausência de um corpo impedia o encerramento do caso, transformando a esperança em uma tortura diária. A comunidade se mobilizou de forma extraordinária. Grupos de voluntários, ex-fuzileiros navais e a equipe especializada Cajun Coast Search and Rescue organizaram varreduras exaustivas em matas, rios, valas e campos abertos por meses a fio, buscando qualquer vestígio de Savannah. Cartazes foram espalhados por toda a região e uma recompensa foi oferecida, financiada pela venda de camisetas e doações. Para a família, a batalha era travada entre a esperança e a estatística fria. O pai de Savannah, Cecil, expressou publicamente sua agonia, declarando que a falta de respostas estava o matando e que não sabia como continuar vivendo sem saber o destino de sua filha. A cada dia que passava sem notícias, a probabilidade de encontrá-la com vida diminuía drasticamente, mas eles se agarravam à fé. Enquanto isso, David Sparks permanecia em liberdade. Sem um corpo para provar o homicídio de forma definitiva, a polícia continuava construindo seu caso meticulosamente nos bastidores, enquanto o principal suspeito vivia na casa de seus pais, sob os olhares desconfiados de uma comunidade que ansiava por justiça, mas que ainda não possuía a prova final do crime. O desfecho para o agonizante mistério do desaparecimento de Savannah Spurlock começou a se desenhar em uma tarde quente de verão, no dia 10 de julho de 2019. O cenário dessa descoberta macabra foi a propriedade rural dos pais de David Sparks, Alan e Alta,
localizada em Fall Lake Road, no condado de Garrard. Alan, que além de proprietário da terra era um pastor local, estava realizando tarefas rotineiras de manutenção no jardim dos fundos da casa. Enquanto trabalhava, ele começou a sentir um odor extremamente desagradável e penetrante, algo que descreveu posteriormente como insuportável e diferente de tudo o que já havia sentido. O cheiro emanava de uma área específica do jardim, mais precisamente de uma pequena plantação de morangos. Inicialmente, a mente de Alan buscou uma explicação lógica e menos sinistra para aquele fedor. Como viviam em uma área rural e possuíam uma fazenda, era comum que animais morressem ou fossem enterrados na propriedade. Ele supôs que algum animal selvagem tivesse morrido ali ou que restos de algum bicho estivessem se decompondo sob a terra. No entanto, o cheiro era tão forte que ele decidiu investigar um pouco mais a fundo para tentar resolver o problema. Ao mexer levemente na terra com uma ferramenta, ele avistou algo que não condizia com a carcaça de um animal natural. Um pedaço de plástico preto. Naquele momento, tomado pela dúvida e talvez pelo receio do que aquilo poderia significar, ele cobriu o local novamente com terra, apenas para abafar o odor, e retornou para casa. A inquietação, porém, não o abandonou. Mais tarde, quando sua esposa Alta chegou em casa, Alan comentou sobre o ocorrido e o casal decidiu retornar ao local para uma verificação mais detalhada. Ao escavarem um pouco mais e perceberem a presença de sacos plásticos pretos enterrados de forma suspeita e o que parecia ser um tapete, a gravidade da situação tornou-se inegável. Alan, consciente de que seu filho era o principal suspeito no desaparecimento de Savannah e que aquela propriedade já havia sido alvo de buscas policiais meses antes, não ligou imediatamente para a emergência. Em vez disso, ele tomou a decisão de contatar seu advogado para relatar a descoberta. Foi o advogado quem, compreendendo a urgência e as implicações legais do achado, entrou em contato imediatamente com o Departamento de Polícia de Richmond para formalizar a denúncia. Enquanto a polícia se mobilizava para responder ao chamado na fazenda, David Sparks parecia ter percebido que o cerco havia finalmente se fechado. Em uma reação que demonstrava conhecimento de culpa e a certeza de que seu tempo de liberdade havia acabado, David dirigiu-se voluntariamente até a delegacia de polícia de Richmond. Sua chegada foi marcada por um gesto simbólico e definitivo. Ao estacionar o carro, ele retirou as chaves da ignição e as jogou no banco de trás do veículo, trancando as portas em seguida. Aquele ato indicava que ele sabia que não dirigiria aquele carro novamente tão cedo. Ele entrou no prédio da delegacia e, sem oferecer resistência ou explicações detalhadas naquele momento, limitou-se a pedir a presença de um advogado. A polícia, juntamente com agentes do FBI e equipes forenses, chegou à propriedade dos pais de David por volta da meia-noite daquele mesmo dia. O local indicado por Alan, a plantação de morangos, foi isolado e iluminado para que a exumação pudesse ser realizada com o máximo cuidado para preservar qualquer evidência. A escavação revelou o quão perto a polícia esteve de encontrar Savannah durante as buscas anteriores. O corpo não estava enterrado profundamente. Estava a apenas 19 polegadas da superfície, o que equivale a aproximadamente 48 centímetros. A superficialidade da cova era chocante, considerando que cães farejadores e equipes de busca haviam percorrido aquela área meses antes sem detectar nada, possivelmente devido às condições do solo ou à forma como o corpo foi embalado. O estado em que o corpo de Savannah foi encontrado era devastador e confirmava a brutalidade do crime. Ela estava nua, o que sugeria uma vulnerabilidade extrema em seus momentos finais. O corpo havia sido dobrado ao meio na cintura, uma posição completamente não natural e forçada para que coubesse na cova rasa e pequena que havia sido cavada. Além disso, seus pés estavam firmemente amarrados com fita adesiva, indicando que ela havia sido contida ou que seu corpo havia sido preparado para o transporte e ocultação de forma a dificultar a identificação imediata ou a fuga, caso ainda estivesse viva no momento da amarração. Tudo isso estava envolto em múltiplas camadas de sacos de lixo pretos grossos,
selados para tentar conter o cheiro e os fluidos da decomposição. Junto com os restos mortais de Savannah, os investigadores encontraram a peça final do quebra-cabeça, que ligava fisicamente a cena do crime ao suspeito de forma irrefutável. Enterrado dentro dos sacos, junto com o corpo, estava o tapete cinza retangular que havia desaparecido do quarto de David. Aquele era o mesmo tapete sobre o qual a polícia havia questionado e que David havia tentado substituir comprando um novo no Walmart logo após o desaparecimento de Savannah. A presença daquele objeto na cova não deixava dúvidas de que o corpo havia estado dentro do quarto de David e que ele havia utilizado o tapete para transportar ou ocultar o corpo antes de enterrá-lo no quintal de seus pais. As conclusões forenses que se seguiram à exumação foram cruciais para a construção do caso contra David Sparks, mesmo diante das limitações impostas pelo tempo. A fita adesiva encontrada amarrando os pés de Savannah tornou-se uma evidência-chave. Os peritos criminais realizaram uma análise minuciosa da borda da fita, onde ela havia sido cortada ou rasgada. Eles compararam essa borda com um rolo de fita adesiva que havia sido apreendido no quarto de David durante as buscas anteriores. O resultado foi um match forense perfeito. As irregularidades do rasgo na fita do corpo encaixavam-se exatamente no rolo encontrado com David, provando cientificamente que aquela fita específica veio daquele rolo específico, colocando a ferramenta do crime nas mãos do suspeito. No entanto, a autópsia enfrentou desafios significativos. Devido ao fato de o corpo ter permanecido enterrado por cerca de 6 meses, o estado de decomposição era avançado, o que comprometeu a capacidade do legista de determinar a causa exata da morte com precisão absoluta. Não foram encontrados sinais óbvios de trauma letal ósseo, como fraturas no crânio ou marcas de facadas nos ossos, nem ferimentos por arma de fogo. Diante da ausência de outras causas visíveis e considerando as circunstâncias em que o corpo foi encontrado, amarrado e escondido, a asfixia foi considerada a causa mais provável, embora não pudesse ser provada clinicamente sem margem de dúvida. Oficialmente, a morte foi classificada como homicídio, uma conclusão lógica dada a ocultação e o tratamento dado ao corpo. Com as evidências físicas e circunstanciais montadas, David Sparks foi preso e formalmente acusado de 3 crimes graves: assassinato, adulteração de evidência física e abuso de cadáver. Enquanto aguardava o julgamento na prisão, o perfil perturbado de David, que já havia sido sugerido por seu diário, ganhou novos contornos sombrios. Guardas da prisão encontraram, durante uma revista em sua cela, desenhos feitos por ele que retratavam mulheres amarradas e nuas. Essas ilustrações macabras serviram para reforçar a visão da promotoria de que David possuía fantasias violentas e predatórias e que o assassinato de Savannah não havia sido um acidente trágico, mas sim a concretização de impulsos obscuros que ele nutria. O desfecho judicial do caso ocorreu em um dia carregado de simbolismo emocional para a família da vítima. Em 1º de dezembro de 2020, data que marcava o aniversário de 2 anos dos filhos gêmeos de Savannah, David Sparks compareceu ao tribunal para uma audiência decisiva. Diante da impossibilidade de provar a causa exata da morte, além de qualquer dúvida razoável, o que seria necessário para buscar a pena de morte ou a prisão perpétua sem condicional, com base em agravantes como tortura ou agressão sexual comprovada. A promotoria e a defesa chegaram a um acordo. David mudou sua alegação inicial de inocência e declarou-se culpado de todas as acusações. O juiz aceitou o acordo e sentenciou David Sparks a uma pena total de 50 anos de prisão. A sentença foi estruturada da seguinte forma: 50 anos pelo assassinato, 5 anos pela adulteração de evidência física e 12 meses pelo abuso de cadáver. No entanto, o juiz determinou que essas penas fossem cumpridas de forma concorrente, ou seja, simultaneamente, resultando em um tempo total de meio século atrás das grades. Pelas leis estaduais aplicáveis ao seu caso e ao acordo firmado,
David só será elegível para solicitar liberdade condicional no dia 2 de julho de 2039, quando terá cumprido 20 anos de sua sentença. Apesar da condenação trazer um senso de justiça para a família Spurlock, o caso encerrou-se com um silêncio doloroso sobre as motivações reais. David Sparks nunca ofereceu uma explicação sobre o porquê de ter tirado a vida de Savannah, nem detalhou a dinâmica exata do que aconteceu naquele quarto após seus amigos irem embora. Ele aceitou a culpa, mas recusou-se a dar respostas, levando a verdade completa consigo para a prisão e deixando para sempre uma lacuna na compreensão de como uma noite de diversão se transformou em uma tragédia inexplicável.